liderança, quero consagrar minha vida, corpo, alma e espírito na tua presença. Pedir para que o Senhor derrame o poder do Espírito Santo para que me use, de modo que eu não possa falar aquilo que o meu coração quer, mas eu possa falar aquilo que é a sua vontade, para que a sua igreja conheça a verdade e a verdade possa nos libertar. Aos ouvintes, peço para que o Senhor prepare os seus corações, para que possamos juntos estar conectados no Espírito, aprendendo de Ti, e o Senhor possa nos ensinar para a glória do Teu nome. Orei em nome de Jesus. Amém. Lute contra as tentações. A passagem está em Mateus capítulo 26, versículo 41, e Romanos capítulo 12, versículo 21. É onde está o tema. Mateus 26, 41 e Romanos capítulo 12, versículo 21. Estaremos falando sobre este tema neste período, neste curto espaço de tempo, para juntos explorarmos o que a Bíblia tem para nós e aprendermos o que também o Espírito Santo quer. A normalização do pecado, nós como crentes, o que nós temos que fazer para lutar contra estas tentações? Porque eu sou tentado em muitas maneiras. Você, amado, também é tentado em muitas outras maneiras. As áreas pelas quais eu sou tentado são muito diferentes das áreas que você, amado, é tentado. Então, como perseverar perante esses fatores? Como perseverar perante essas tentações? O que são tentações? Nós vamos compreender nesse estudo. Também vamos ir mais além para compreendermos. Será que existe alguma diferença entre tentação e provação? Porque não podemos caminhar tendo algumas dúvidas. Então, durante esse estudo, nós vamos compreender acerca da tentação. Talvez exista aqui algum irmão que diga: não, eu nunca fui tentado. Glória a Deus. Mas eu acho que a maioria de nós, cada um é tentado. Cada dia, cada manhã ou cada amanhecer, cada um é tentado em 2, 3 ou 4 áreas da sua vida. Cada um é tentado da sua maneira. Como? Nós vamos aprender. Então, quando falamos de lutar contra as tentações, todos nós já sabemos o que é luta. Existem dois tipos de luta. Existe luta corporal e existe luta o que? Espiritual. Se formos a chamar aqui dois irmãos para uma luta corporal, um deles vai se alejar. Por quê? Pelo tamanho da força do braço. Alguns são muito fortes, porque outros, sei lá, treinaram karate, têm habilidade numa arte marcial, mas outros, por não ter força física, por não ter a massa muscular suficiente, podem não ter forças para lutar. Mas existem aqueles que, mesmo sendo magrinhos, não estou a referir a mim, mas também pode ser você. Mas existem outros que, mesmo sendo magrinhos, eles não têm a força no braço, mas eles têm o que? A força o que? Espiritual. E existiram outros que têm uma massa muscular tão forte que o seu nível espiritual é um pouco baixo. Então, o nível de crescimento espiritual não tem a ver com a robustez da pessoa, não tem com o poste físico da pessoa, mas tem a ver com o nível de entrega, a intimidade que esta pessoa tem com Cristo. Quanto mais você manter a relação de intimidade com Jesus Cristo, maior é o crescimento espiritual e você está dotado de uma força que nem aquele que tem a força no braço não vai conseguir te derrubar. Amém? Então, o que seriam tentações? É uma pergunta. Existe algum irmão que tem uma ideia sobre a tentação? O que pode ser a tentação? Não vamos caminhar sem antes termos este conceito. O que é tentação? Eu não estou a pregar. É uma interação. Penso que cada um tem seu contributo. O que é
Pai do Senhor, igreja, eu entendo que tentação, antes de definir, uma pessoa crê numa circunstância ou numa certa coisa. E nesta crença, a pessoa diz que não faz isto, não faz aquilo para o teu bem. Então, eu entendo que tentação é uma fase de experimento desta pessoa daquilo que foi dito para não fazer, para ver se que nível de capacidade este indivíduo tem para com aquilo que foi dito para não fazer, se ele é apto ou não. Somos tentados naquilo que nós fomos proibidos. Não somos tentados naquilo que nós somos admitidos, mas sim aquilo que nós somos proibidos. É o meu raciocínio. Amém? Somos tentados naquilo que somos proibidos. Mais alguma ideia? Sim, amado. Meus amados, e na minha maneira de perceber, tentação é o desejo de praticar ou cometer um pecado. Simplesmente. Um desejo de praticar ou cometer o pecado. Então, eu também fui vasculhar alguns conceitos, encontrei alguns que achei melhor partilhar com os amados. Primeiro, tentação, um convite para pecar. É um convite para pecar. Só que neste convite, quem faz não é o homem. Quem faz? Quem faz? O diabo. O diabo é que faz um convite especial para mim, faz um convite especial para você, para pecar. Olha que ele não te pega no braço, ele não te obriga a fazer, apenas ele cria condições para materializar seu pecado. Então, um convite para pecar. Encontrei aqui também outro conceito que diz assim: estímulo a um pecado ou uma ação imoral. É um estímulo que dentro de você, alguma coisa mexe com o seu interior, você sente atraído por alguma coisa e o seu coração deseja aquela coisa. Então, aquele convite que você, aquele estímulo que você recebe naquele momento, sendo esta coisa que você vai fazer uma coisa que te induz ao pecado ou um pecado, então você está diante de uma tentação. E também encontrei aqui indução para o mal. Indução, ser induzido. Você ser induzido para cometer algum pecado. Pode ser de uma forma voluntária, ou seja, de uma forma involuntária. Mas aquela coisa que você fora, antes de você fazer, você descobre que não, isto aqui, alguma coisa não está bem. Você sabe que esta coisa é do mal. Então o inimigo vai te induzir a pecar. Naquele momento você está diante de uma tentação. Então, o alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. No momento que você está sendo tentado, essa conjugação entre fazer e não fazer, quando você vai materializar este pecado, você automaticamente vai desonrar a Deus. Então, consequentemente, também estaremos a bater a nossa alma, porque a nossa alma fica enfraquecida por conta do pecado que habita dentro de nós. Eu dizia aqui que é muito importante sabermos qual é a diferença entre tentação e provação. Quando nós falamos de tentação e falamos de provação, estaremos falando de mesmas coisas? O que seria a provação? Paz e graça aos irmãos. Falar de provação, do meu ponto de vista, eu penso que, iniciando na tentação que vem do diabo e nos leva ao pecado,
amadurecimento espiritual e ela vem de Deus. Amém? Alguma opinião? Sim. O irmão Isaac também tem uma mão lá. Mas amados, eu penso que pode ser também o resultado da tentação. Então, na ideia do irmão Isaac, a aprovação é o resultado da tentação. Vamos ouvir mais um comentário. Zamadu, a aprovação é uma oportunidade de se espiritual e provém de Deus. Espiritual proveniente de Deus. Ok. Tanto a tentação como a aprovação acontecem nas nossas vidas. Tanto a tentação como a aprovação acontecem nas nossas vidas. A diferença é a origem de cada uma e suas finalidades, que são totalmente diferentes. Primeiro, quanto à origem, a aprovação vem de Deus para as nossas vidas, mas a tentação vem do diabo. Ele é o tentador, segundo o que está lá em Mateus 4:3. A aprovação vem de Deus para nos fortalecer espiritualmente, mas a tentação, ela vem do diabo. Quando nós formos lá em Mateus 4:3, vamos ver Jesus no deserto. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Depois de 40 dias, o inimigo aparece para fazer o seu trabalho. Então estamos a ver aqui o próprio inimigo apresentando o seu Cristo para poder tentar. É uma prova eficaz de que a tentação não vem de Deus, a tentação vem do inimigo. Quanto às finalidades, a aprovação vem de Deus para o nosso bem. A tentação vem do maligno para o nosso mal. Quando a tentação ela aparece, ela não vem para nos fazer algum mal. Ou seja, quando a aprovação aparece, ela não vem para nos fazer algum mal. Mas quando a tentação aparece, aí sim, vem para fazer o mal. Porque ela vem do maligno. A Bíblia diz que cada um é atraído, engodado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. O inimigo vai usando esses desejos, vai transformar esses desejos e vai devolver para nós de uma forma tentadora, para ver se nós vamos cair ou não. Não é Deus, esta ação não vem de Deus, esta ação vem do inimigo. Mas Deus, ele vai provando a nossa fé, para ver o nível de intimidade que nós temos com Ele. A aprovação tem como objeto nos amadurecer, enquanto a tentação tem como projeto nos derrubar e destruir. Na aprovação é o amadurecimento, mas na tentação é destruição. Ninguém prevalece quando cai no pecado. Ninguém desenvolve um nível espiritual quando está no pecado. Se você está no pecado, a chama da culpa do pecado mexe com o seu coração. O Espírito Santo de Deus não age no seu coração, porque você não tem condições espirituais para se encontrar com o ser santo que é Deus. O Espírito Santo não se revela em você, porque existe algo dentro de ti que cria uma barreira. Por isso lá em Isaías disse que os vossos pecados é que criam barreira entre mim e vós. O pecado ela vem criando barreira. Por isso quando nós estamos dentro de uma tentação, quando o pecado é consumado, existe uma barreira colocada que mesmo que
você está em Cristo, tem que saber que você participou com quem? Com Cristo. Por isso que está, peço irmão para ler a palavra que está em Mateus 26, 41. Romanos 12, 21. Essas são passagens bíblicas nas quais nós vamos nos atrelar a elas para o enriquecimento desse estudo. Mateus 26, 41. E uma irmã, o irmão, ele já levantou, uma irmã vai ler Romanos 12, 21. Vigiai e orai. Irmão, Vigiai e orai. irmão, Para que não entrega ele. Tem que usar, tem que escusar. Não, use, irmão, use. Nós estamos a ouvir, assim, quando você usa. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra do Senhor, amém? Uma irmã, Romanos 12, 21. Amém. Nós dissemos que a aprovação tem como objetivo nos tornar mais parecidos com Jesus. E a tentação tem como objetivo nos tornar mais parecidos com o diabo. E a nossa passagem diz que vigiai e orai, para que não entreis o quê? Em tentação. Porque o espírito ele está o quê? O espírito está o quê? Mas a nossa carne é o quê? É fraca. A sua carne, a minha carne é fraca. Mas o espírito ele está pronto para a peleja. O espírito está pronto para nos fortalecer. A exortação é vigiar e orar. Como assim vigiar? Muitos de nós podemos ter uma percepção equivocada sobre o ato de vigiar. Alguns de nós podemos que vigiar é passar uma noite na igreja. Esperamos um culto de avivamento, um programa da juventude, passamos o culto na igreja, vamos felizes em casa, já vigiamos, até a próxima vigília. Até perguntamos, irmão, a próxima vigília é quando? Não porque é mau, mas o ato de vigiar é um ato constante. A vigília não é só na igreja, você tem que vigiar em todo momento. A Bíblia diz que porque a nossa carne é fraca, mas o espírito ele está pronto. Por que vigiar? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Assim como está em 1 de Pedro 5,8. Diz que o diabo está ao nosso redor, bramando como leão, procurando a cada um para que possa tragar. Por que a Bíblia emprega aqui o termo, usa essa figura de estilo, leão? O leão é um animal sagaz. O leão é um animal esperto. Quando o animal, ou seja, quando o leão quer atacar a sua presa, ele tem muita paciência. O leão não é precipitado. Ele tem tempo de controlar os passos da sua presa. Quando ele está diante da sua presa, o leão primeiro repara a posição da sua presa. Ele começa a ver, se eu te perseguir deste lado, será que vou lhe acertar ou não? Se ele ver que os meus cálculos vão falhar, ele muda de lugar para outro sítio. Enquanto a presa está distraída a comer, ele vai atrás, porque o leão não gosta de encarar os outros. Ele vai atrás e começa a controlar. Quando vê que esta posição é certa para atacar, não vai atacar, ele deita-se. Começa a controlar, começa a vigiar, começa a reparar, levanta a cabeça, baixa. Daí começa a gatinhar aos poucos. A presa está ali, toda ela distraída. Quando houve um barulho, a presa logo levanta a cabeça. O leão baixa. Começa a esperar da distração da presa. Até que chega o momento oportuno, o leão sai com uma alta velocidade ao encontro da sua presa. Enquanto a presa não estiver preparada, já caiu nas garras do inimigo. Satanás tem paciência para destruir. Amém? Satanás não tem pressa. Ele começa a controlar os seus passos. Ele vê que esse irmão é muito fervoroso. Começa a controlar as áreas mais fracas da
17:15, diz que Jesus está às portas. Jesus, Ele está às portas. Ele está para vir. Irmão, você não pode ficar atento. Não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Aprenda a vigiar. Vigia onde? Vigia no seu telefone. Cuidado com o que você está a ver no seu telefone. Cuidado com o que você está a pesquisar na internet. Cuidado com o seu computador. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com a sua fofoca. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as suas companhias. Cuidado onde você passa maior tempo. Porque o inimigo está vigiando também, procurando você para que possa tragar. E você tem que estar atento face a essas artimanhas do inimigo Satanás. Se você brincar de ser crente, Satanás não brinca de ser Satanás. Amém? E ele diz, vigiar e orar. Como orar? Lá em Efésios 6:8, ou seja, 6:18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o que tem. Nós temos que ter a cultura de orar em todo o tempo, com perseverança e súplica no Espírito. Olha, a Bíblia quando diz que súplica no Espírito, nós não podemos orar para agradar a Deus. Aleluia. Jesus. Oh, Jesus. Eu estou na tua presença. Pelo beneplácito da sua vontade, Jesus. Aleluia. Deus não está preocupado com sua eloquência. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus está preocupado com o seu coração. Em mim é diante de Deus. E ao seu tempo ele te exaltará. Procura conectar-se com Deus agora. Esse é o momento. Você tem que se humilhar e falar, Jesus, eu não sou nada sem você. A minha vida não tem sentido se você não ser meu dono. Eu não receberei o paraíso enquanto você não iluminar com o seu espírito. Eu sou dependente de ti, Jesus. Careço da tua presença. Anseio o Espírito Santo na minha vida. Jesus, fala comigo nesta noite. Fala comigo nesta manhã. Ilumina os meus pensamentos. Eu não sou nada, sou pecador. Ele deu uma alma. A Bíblia diz que para a alma entristecida, quebrantada, ele não resiste. Cuidado. Vamos vigiar e vamos orar. Com súplicas. Suplicar o favor. A súplica vai além de uma oração normal. Suplicar não é você falar, Deus, em nome de Jesus, abençoe esta comida. Deus, abençoe, já vou dormir. Os demônios, Satanás, saiam daqui. Deus, suplicar é implorar o favor de Deus. Nós somos tentados diretamente. Nós somos diretamente tentados por três fontes. Primeiro, a carne, ou seja, o diabo. Em João 10:10, diz que ele é o tentador que vem para matar, roubar e fazer o que? Destruir. Mas Cristo ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos o que? É abundância. Satanás tem três objetivos: roubar, matar e destruir. Ele rouba o tempo que você tem com Deus. Ele rouba a sua intimidade que você tem com Deus. Ele mata aquele relacionamento que você tinha e destrói. Terminou. Ele já fez o trabalho. O diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que o diabo é astuto. Por isso que o diabo, ele tem seu exército infernal. Tem diabo, ou seja, tem anjos da maldade que são mandados, espíritos demoníacos. Quando formos lá, em Efésios capítulo 6, havemos de ver ali uma hierarquia de demônios que estão agindo nesse presente século para poder destruir a você e a mim. Então nós não podemos estar alheios, ou seja, não podemos estar distraídos face a esses fenômenos que estão a passar. A outra coisa que nós somos tentados é na carne. Em Tiago 1, 14 e 15, diz que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
não leia como se você estivesse a ler um jornal. Leia como se estivesse a investigar para ver se algum pecado vai ter alguma relação consigo. Aqueles pecados que estão ali listados, as obras da carne, a nossa carne deseja muita coisa. A minha carne, ela quer que eu faça muita coisa. Mas o Espírito, ele diz que não, chega. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Calma. Atenda a primeira voz do Espírito. A outra coisa é o mundo. 1 João 2,5. Se alguém diz que se alguém ama o mundo, o amor do Deus, do Pai, não está nele. Eu estou a citar esses versículos, quem tem uma caneta, peço para registrar. Só faço isso só para gerir o tema. Até aqui. Alguém tem algo para dizer? Um acréscimo? Amém? Sim. Sim, quando estava a explanar, eu pude fazer um apanhado aqui e gostaria de partilhar com a igreja. E quando estava dizendo que sobre o pecado, né? Que o pecado, quando cometido, ele desonra a Deus. Não só desonra a Deus. O pecado, quando cometido, desonra a nós mesmos. Em várias vertentes. Pode ser a minha relação com o meu irmão, pode ser a minha relação conjugal. De qualquer forma, também desonra a nós mesmos. E também pude fazer um apanhado quando a mãe vai falar sobre a aprovação, que a aprovação vem a aprovação não vem para nos fazer o mal. O que é o mal? Em algum momento, um homem pode perceber o mal em várias vertentes, mas, de uma forma geral, o mal entendemos como aquilo que é o contrário do bem. E lembro-me do Jó, quando ele foi aprovado, não sei se aquilo foi uma admiração ou foi uma aprovação, mas creio que seja uma aprovação. Se nós formos a dizer que não passou por um mal, estaremos já a blasfemar outra pessoa. Mas ele, como pessoas, humanamente falando, passou por situações de maldade. Tudo o que ele tinha foi destruído. A família que ele tinha foi embora. Era um mal que estava acontecendo na vida dele. Então, em algum momento, quando nós estamos a passar por uma aprovação, as pessoas podem entender, ou posso entender que estou a passar por mal. Se o Senhor está me provando, alimentar a minha família, isso cria um constrangimento. Eu vou considerar como um mal. Então, podemos considerar também que não é um mal quando estamos a ser aprovados, não é para nos passar por um mal naquela nossa aprovação, como passou o Jó. Amém. Eu tenho uma pergunta. Ser tentado é pecado? Vou repetir. Ser tentado é pecado? Por quê? Como não querem falar, eu vou fazer perguntas para te obrigar a falar. Por que ser tentado não é pecado? Quando é que dizemos que estamos diante de uma... Ou seja, quando é que dizemos que o pecado já foi consumado e quando é que dizemos que estamos diante de uma tentação? E paz e igreja, normalmente, sim, eu candidatei
quando é que dizemos que estamos numa tentação? Quando é que dizemos que já caímos no pecado? E quando é que dizemos que estamos perante uma tentação? Bom, o orador estava ali muito bem explicando a estratégia do leão. Deu o exemplo do leão, não é? Em que ele fica aí vigiando, de certo modo, para conseguir atacar a sua presa. A tentação, ela aparece em forma de convite, como muito bem disse, em que há tendência de cometer o mal. Pecamos quando o mal é consumado. Ele aparece e, para alguém que já está distraído, de certo modo, acaba não percebendo que esta é uma tentação que vai me levar a cometer o pecado na medida em que vou materializar este convite, vou aceitar este convite, não é? Então, é a minha forma de pensar quanto a isso. Obrigado. Amém. Quando eu vou na Bíblia, vejo Davi sentado no terraço do seu palácio real, numa linguagem comum de jovem, relaxado, a apreciar a paisagem, a natureza. Do outro lado, no mesmo terraço, mas do outro lado, tem uma mulher de nome Batseba. Batseba estava ali na sua inocência a fazer o quê? A tomar banho. Batseba estava a tomar banho e o rei Davi estava sentado onde? No seu palácio. Mas ele também é distraído a ver a sua cidade. Quando faz isto, vê algo comum. Uma mulher nua a tomar banho. Naquele momento, mesmo se fosse eu, irmãos, meu coração diria alguma coisa. Talvez você diga, não, eu sou forte. Eu digo como homem. Davi, quando reparou, viu aquela mulher. E Batseba era uma mulher bonita. E Davi, quando olhou Batseba, desejou no seu coração: eu quero aquela moça para mim. Só que quando ele foi investigar, descobriu que esta mulher aqui é o quê? Casada. Mas mesmo assim, a sede bateu tanto que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para tomar Batseba para si. O plano começa a ser orquestrado. Ele disse assim: de quem é a mulher? É de Urias. Urias era o capitão de guerra, estava lá na batalha. Ele disse: mandem Urias vir. O objetivo de Davi era que Urias dormisse com Batseba para que a grávida de Batseba passasse para Urias. Ou seja, a grávida de Davi, porque Davi já tinha engravidado a Batseba, era que aquela grávida passasse para Urias. Só que Urias era um homem de compromisso. Quando ele estivesse na guerra, nada poderia distrair a sua luta. Amém? Amém. Urias, quando volta, encontra a sua mulher. A mulher disse: que tal? Bateu uma saudade. Com tanto sofrimento lá na guerra, o rei te chamou para termos uma noite de prazer. Urias reparou a mulher, disse: querida, eu tenho um compromisso. Quando eu estou na guerra, eu fico determinado. Deixa seus apetites de lado. Volto para a guerra. O plano foi frustrado. Davi perdeu. O plano não parou. Manda uma arma, coloca Urias na frente da batalha. Quando a batalha estiver intensificada, recua, deixa o homem sozinho. Os homens leram a carta, mas esse editorial é muito pesado. Mas o que o rei decretou é cumpra-se. Assim aconteceu. Urias foi colocado na frente de batalha, só que o pecado já tinha sido consumado. Davi estava a traçar estratégias para poder cumprir o que o seu quer pecar? Pecado. Naquele momento, Urias na batalha, ele foi afastado e os inimigos derrotaram, mataram a Urias. Quando o pecado foi consumado, gerou a morte.
Davi morreu espiritualmente. Davi toma Batseba como sua esposa, a gravidez foi subindo. Só que Deus não se agradou com aquele comportamento de Davi. Mandou um profeta Natan. Ele disse assim: vai, fala para Davi que o pecado que ele cometeu, eu não gostei. Só que Davi era rei. Natan não podia chegar e falar de Davi, vai ser castigado. Davi era um homem de sangue, ele era um mau na guerra. Natan tinha medo de que ele fosse assassinado pelo rei. Ele, quando chegou, ele começou a pensar: mas esse é rei, que estratégia vou usar para lhe transmitir esta mensagem? Ele chega e disse: rei, eu vim aqui para te contar uma parábola. Natan, senta no querido profeta, esperando que talvez eu ouvisse boa coisa. Eu quero te contar uma história. Certo dia, numa zona, existiam duas pessoas. Um era rei, o outro era pobre. O rei tinha muitas ovelhas, mas o pobre tinha uma única ovelha. Quando um dia aquele rei recebeu uma visita, sabe o que aconteceu? Não, diga você que está a contar. Tudo bem, tenha paciência rei. Quando o rei, aquele rico, recebeu aquela visita, saiu da sua casa, foi em casa do pobre, levou o único animal que aquele pobre tinha, sacrificou para a sua visita. Davi ficou muito frustrado, levou suas roupas, rasgou. Este homem tinha que ser morto. A falar para o pobre: esse pobre aqui tinha que ser morto. Ou seja, esse rico tinha que ser morto. Como é que ele vai levar o único animal que esse pobre tinha? Este merece a morte. Natan vira e repara, disse: essa pessoa é você. O castigo, quando você cai, o pecado é consumado, você nunca vai se restaurar sem você ter pago pela consequência daquele pecado que você cometeu. Você é culpado pelo pecado que você comete, porque Deus dá oportunidade para você poder escapar. Naquele momento que você está diante daquela tentação, Deus diz: meu filho, você pode resistir. Meu filho, você pode resistir. Só que o Satanás está ali a cochichar no seu ouvido. O Espírito Santo, como ele é manso, diz: não, meu filho, não faça isso. Quando você ouve a voz do maligno, o pecado é consumado, a morte. Consequências: a criança que estava no frente de Batseba, Deus disse: perdoar, vamos perdoar. Mas essa criança não há de fazer o que? Não há de viver? Viver. Talvez seja seu caso, ou talvez seja o meu. Deus, na sua eterna misericórdia, nos dê a graça de termos olhos espirituais para compreendermos quando estivermos diante de uma tentação. Amém? As três áreas que somos mais tentados: sexo, dinheiro e poder. Sexo. Talvez aqui eu possa perguntar: antes de você receber Cristo, você já teve uma vida mundana? Se você nunca teve, dê glória a Deus. Mas para eu que tenho, ou seja, que tive essa vida mundana, eu sei quando se fala de sexo. Porque eu fui um dos campeões também nessa área. Amém? Eu, quando via saias assim bonitas, irmãs bem vestidas, ou seja, mulheres, vamos chamar na igreja, o meu coração não descansava até eu saciar o meu desejo. E eu gostava e queria. Eu investia tempo, recursos, dinheiro, até eu ter o que eu quero. O que eu quero. O sexo é uma ferramenta gostosa, ou seja, é algo gostoso que Deus colocou em nós para disputarmos com o nosso marido ou com a nossa mulher. Mas mal usado é uma ferramenta que leva ao quê? Ferramenta que leva à morte. Cuidado com o teu sexo. E eu vou falar isso porque não tem criança aqui. Cuidado com
nessa parte. Somos adultos. Dinheiro. O dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos o que? Males. Quando você ama o dinheiro, você não mede esforço de conseguir alguma coisa. Você até está disposto a matar só para ter o quê? Dinheiro. E muitas das vezes a dinheiro está aliado à fome de poder. Quando o poder está aceso dentro de ti, ou mãe, querer ser alguém bem visível, você pode não lutar para cargos na igreja, mas dentro do serviço, você usa recursos mundanos, usa drogas, vai no curandeiro de vacina só para subir, ser diretor. Eu tinha um colega, quando eu trabalhava na Meira, aquele colega era supervisor de obra. Aquele colega foi dado um carro, uma Isuzu, não. Aquele carro Isuzu, qualquer pessoa que subisse aquele carro, apanhava filares. Sabe o que é filares, né? Tem umas feridas que saem no meio entre dedos. Muita umidade até dá coceira. Qualquer pessoa que subisse naquele carro, apanhava filares, abandonava aquele carro. Por quê? Porque ele queria aquele carro só para si. O problema é que aquele colega sofria de epilepsia. Em plena condução, aquele problema já está caro. Ele ficava ali a gemer, o carro está indo mal. Falava, senhor, deixa esse carro para outro. Não, esse é meu carro. Fome de poder. Quando você está na igreja, você anseia de poder. Você acha que tem qualidades mais que os outros. Você se acha ser superior. Você move massas, cria. Peço para ele lerem Juízes capítulo 9. Vão entender. Juízes capítulo 9. Alguém entender essa história de Sara? Gideão tinha filhos. Um dos filhos, ele fez com uma concubina. Ele fez. Eu não quero poupar meu tempo contando essa história. Peço para ele ver. Então, qual é a exortação? 1 de Timóteo 6,11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a mansidão. Mas tu, homem de Deus, faça o quê? Foge! Se você sente que teu coração quer ser pastor, você tem que falar coração. Ainda não chegou a minha hora de ser pastor. Se teu coração quer ser evangelista, diga coração. Eu ainda não sou preparado para ser evangelista. Quem te capacita é Deus. Não procure estar no ciclo que Deus não desejou para você estar. Não procure ter cargo com a força do seu braço. Você vai ser amaldiçoado, não vai ter sucesso no seu ministério, você vai ter um sucesso amaldiçoado, ou seja, um ministério amaldiçoado, porque Deus não te escolheu para estar nesse lugar. Talvez tenha um presidente da juventude aqui que fez assim uma comissão para ser eleito, só para ele saber que eu sou presidente do quê? Da juventude. E você põe a mão no braço, ela no bolso e se vangloria por isso. A Bíblia diz que quanto maior você é confiado, maior você é o quê? Cobrado. Luta-se mesmo para cargos. Você é diácono, você é pastor, você é evangelista, você é senador da juventude, você é responsável da educação cristã, você é mordomo, tudo você quer ser. Cadeira para mim, não. Eu vou puxar essa cadeira. Quero tocar viola, não. No meu tempo era maestro, tocava viola. Irmão, você nunca tocou viola. Hoje quer ser violeiro. Amém. Mas Deus vai exigir de você. Amém? Amém. Então, como vencer a tentação? Lembre-se sempre que nunca a tentação é insuperável. Isso temos que pôr na consciência. Nunca a tentação é insuperável. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Nós já dissemos isso. Só para não repetir, vossa
com aquilo que Jesus passou. A experiência que Jesus teve no deserto, vamos usar aquela experiência de Jesus e trazer a nós. Trazermos lições que podemos aprender quanto às tentações. Jesus no deserto passou tentação física, ele sentiu fome na sua solidão lá no deserto. Enquanto sozinho, o inimigo veio e tentou. Enquanto ele estava ali, fraco fisicamente, ele passou por solidão, passou por fraquezas e passou por facilidades. Né? Facilidades. Quando o diabo disse, transforma o pão em vinho. Ou seja, para ti isso aqui é muito fácil. Já é pão, depois come. Então, o inimigo é muito astuto. A Bíblia diz que ele transfigura-se como anjo de luz. O objetivo principal é nos desfocar, ou seja, nos tirar o fogo. Jesus também passou uma tentação espiritual. Quando Jesus foi levado pelo Satanás e foi mostrado todos os reinos da terra. Ele disse, quando você me adorar e prostrar, eu te darei tudo isso. Então, naquele momento, quando Satanás disse, olha, sobe aqui, repara todos esses reinos, Satanás estava a mostrar a sua parte orgulhosa, de que se você adorar, são jovens, se você liderar esses jovens, você vai ser chamado presidente da juventude. Se você ser consagrado, você vai ser evangelista. Você é consagrado como evangelista, nunca trouxe nenhum mal. É consagrado como evangelista, não sabe pregar. Chega no púlpito, vai ver aqui a história de 10 virgens. Existiam 10 virgens. Na interpretação, vai falar sobre a sarça ardente no deserto. Moisés. Vai terminar lá, depois de 2000 anos, lá na Galileia, quando Jesus estava no céu. O Lucas Aurélio começou a dar amém. Ele não falou nada. Por quê? Deus não te capacitou para ser o que você fez esforço para ser. Por isso você não pode ensinar o que você não sabe. Amém? A Bíblia lá, no Isaías, diz que como é que eu vou ensinar se eu também não aprendi, se não vou ensinar? Como é que você quer ser evangelista se você não conhece a Bíblia? Você não lê? O único versículo que você aprendeu, não! É esse que você vai levar. No meu tempo, tem pregadores que sempre que vão pregar, tem uma única mensagem. Vem com viajar lá, para Maputo. Chega lá, mas João, no versículo, no capítulo Ioba Gerá, no versículo Ioba Gerá. Mas ali, o Ioba Gerá, então, mas lá, vou para ele, amém. Eu rio para a pessoa. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, Jesus Cristo foi tentado. Jesus Cristo foi tentado e não caiu na tentação. Jesus foi tentado lá no deserto, quando o Satanás aparece a tentar Jesus. Olha, transforma este pão em pedra. Olha, vê aqui no pináculo do templo. Olha, lança, porque está escrito que os teus anjos, eles vão te receber e você não vai tropeçar em pedra. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. Não tentarás ser Deus e ao só o Senhor, a Ele você tem que prestar cultos. A ti, nunca. Saiba de Satanás. Palavra. O que é que nós aprendemos? Se você não ser revestido da palavra de Deus, você nunca vai prevalecer. A palavra de Deus é a ferramenta que você tem para vencer contra as astutas ciladas do diabo. O diabo. Quando vamos a Efésios, diz que revista-te da armadura de Deus, para que você esteja firme e possa vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Porque o inimigo ele está preparado. Você tem que vestir o capacete da justiça, tem que vestir a couraça, tem que vestir os seus lombos cansados do Evangelho, o cinturão, você tem que estar preparado.
talvez este ano você possa não chegar ao próximo ano. Não tenha medo da morte. Prepare o seu caminho. Porque Jesus quer você e a mim para juntos nos levar na sua glória. Amém? Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie suas vidas. Deixem que o Espírito guie as nossas vidas. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Jesus, ele estava em comunhão com o Pai, em oração e jejum. Vamos aprender a jejuar. Vamos aprender a jejuar. Nós não comemos para viver. Nós vivemos para comer. Não faça da comida dependência para a sua existência. Também aprenda a jejuar. Porque no jejum, Deus, ele vai te fortalecer. Ele tinha com muita clareza a palavra de Deus em seu coração. Para terminar, em jeito de conclusão, precisamos de ter um relacionamento pessoal com Deus. Conhecer a Bíblia. Não adianta ficar com ela aberta. Precisamos ter a palavra de Deus no coração. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos de resistir ao diabo. Quando andamos com Deus, somos fortalecidos com poder. Peço para o irmão ler, voltar a ler, ou seja, Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Não permita que o mal vença a você, mas vença o mal fazendo o bem. Amém? Esta é a última palavra. Não permita que o mal vença a você, mas vença o mal pelo quê? Pelo bem? Pelo bem. Vamos procurar estar concentrados. Vamos procurar vigiar a todo custo. Estarmos atentos. Não vamos confiar na fraqueza humana, nem no nosso braço da carne. Fugir de toda a impureza. É necessário fugir de toda a impureza. Como está em 1 Coríntios 5,18. Fugir da impureza. Vamos depender de Deus. Amém? Amém. Até aqui, existe algum comentário? Senão, Deus abençoe esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.